Agora vamos para a leitura da nossa Bíblia do Expositor. Essa Bíblia aqui, essa é a capa dela, né? Uma Bíblia temática, que tem os versículos expostos para a gente entender a explicação da Palavra de Deus. Então agora nós estamos nesse dia 27 de fevereiro de 2025, no capítulo 8 de Êxodo. Um capítulo por dia. Não vamos finalizar esta Bíblia neste ano de 2025 e nem sei quantos anos vamos passar lendo, até porque ela se trata de um capítulo por dia, tá bom? Mas o importante é você me acompanhar. Se você tiver interesse em aprender a Palavra de Deus, fique na leitura diária. Vamos ler. Primeiramente, este ano é só de leitura. No outro ano já vamos aprender os sermões, para a gente pregar a Palavra de Deus nas praças, como evangelismo. Já quero convidar você também para participar do nosso culto de jovens que vai acontecer. E brevemente estarei trazendo a data, o horário e as evangelizações que vamos fazer durante o mês todinho, para a gente alcançar almas, jovens, convidar pessoas para vir e participar deste grande culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então aqui no capítulo 8, em 1491 a.C., estamos nas pragas das rãs. Já passamos pela primeira praga, que foi o sangue, né? que é só o sangue de Jesus pode purificar e nos libertar de todo o mal. E assim foi também, né, no Egito. Foi por meio do sangue que Moisés manifestou sangue nas águas. O pacto de sangue, que na última praga também o sangue é outro ato simbólico de libertação contra a morte espiritual e morte física. Então aqui nós vamos ler hoje a praga das rãs, no capítulo 8 de Êxodo, nesta Bíblia do Expositor, 1491 a.C., nesse dia 27 de fevereiro de 2025, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e lhe diga: Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Este versículo, como outros, descrevem a exigência de Deus a Satanás. Deixa aí o meu povo, para que me sirva. É o único poder que Satanás reconhece. A igreja cambaleia, impotente quando utilizar os caminhos do Egito para tentar libertar do Egito os homens. Isso simplesmente não pode ser feito, só Deus pode libertar. Vamos ler novamente este ponto. Este versículo que Deus fala a Moisés, ele fala para Faraó assim: Deixa aí o meu povo para que me sirvam. Ele explica. Este versículo, como outro, descrevem a exigência de Deus a Satanás. Deixa aí o meu povo, para que me sirvam. É o único poder que Satanás reconhece. A igreja cambaleia impotente quando utilizar os caminhos do Egito para tentar libertar do Egito os homens. Isso simplesmente não pode ser feito. Só Deus pode libertar. Então você já entendeu que este versículo está falando que nenhuma outra artimanha concernente às práticas do Egito vai libertar o povo do Egito, a não ser o próprio Deus, pela própria mão de Deus, pelo próprio poder de Deus, que é a palavra. Tá? Esta palavra é quem liberta. E se não quiseres deixá-lo ir,
eis que eu ferirei com rãs todos os teus terros. Esta praga foi dirigida contra o deus Rã, que foi um objeto de adoração no Egito. Era adorado como um símbolo de fertilidade. E o rio criará rãs, as quais subirão e entrarão em tua casa, na câmara da tua cama, sobre a tua cama, nas casas de teus servos, em teu povo, em teus fornos, e em tuas amassadeiras. Devido ao fato de que a rã era um deus para os egípcios, eles não podiam matá-la, mas, mesmo assim, as rãs os empurravam até o ponto de loucura. Sua adoração ao animal foi deste modo provada como algo absurdo e ridículo. A espécie de rãs que invadiu o Egito nesse episódio tem um nome científico de rã mosaica. Ela se parece com o nosso sapo e é um objeto asqueroso que rasteja em lugar de saltar e coacha constantemente. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. As rãs que subiam até o faraó provaram a impotência da sua afirmação de ser um Deus. E o Senhor disse mais a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre os rios, arroios e tanques, para que faças subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Toda a terra, com exceção de Gozém, onde moravam os filhos de Israel. E os encantadores fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, considerando que a terra foi literalmente inundada de rãs. Estou certo de que as pessoas, na realidade, apreciaram os magos egípcios trazendo mais rãs a esta cena. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, e deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. A petição de Faraó foi uma admissão de que o Senhor era mais poderoso que os deuses do Egito. É a primeira vez que ele mandou chamar Moisés e Arão. E disse Moisés a Faraó, digna-te sobre mim, a que devo a grata honra, quando rogarei por ti e por teus servos e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das suas casas e fiquem somente no rio? Embora as escrituras permaneçam em silêncio com respeito a isto, é muito provável que os magos de Faraó tentaram tirar as rãs, mas não conseguiram. E ele disse, amanhã. Que resposta nessa? Teria sido possível tirá-las imediatamente, mas foi uma noite a mais com as rãs. E Moisés respondeu, será feito conforme a tua palavra, para que conheças que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Aleluia. E o faraó foi incapaz de contestar esta afirmação. E as rãs se irão de ti, das tuas casas, de teus servos e de teu povo, e somente ficarão no rio. Então, saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor sobre o assunto das rãs que tinham posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs nas casas, nos palácios e nos campos, e se ajuntaram em montões, e cheirou mal a terra. Centenas de milhares de rãs morreram imediatamente, e podemos imaginar o fedor que encheu a terra. E vendo o Faraó que lhe tinham dado descanso, endureceu o seu coração, e não o ouviu como o Senhor tinha dito. Com a praga das rãs eliminada, Faraó descumpriu a sua promessa de deixar ir o povo.
como a maioria da humanidade que logo se esquece de Deus quando é retirado o juízo. Pandemia. Só para lembrar e refrescar a sua mente. Esqueceram do Senhor. Para a pandemia, pediam oração de tudo quanto é crente que apareceu na sua frente. Hoje, não estão nem aí para o Senhor Deus Todo-Poderoso. A ingratidão é pior do que qualquer coisa. Vamos agora para os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o país do Egito. O coração endurecido do monarca foi refutado por uma praga de piolhos. E eles fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, a qual se tornou em piolhos. Assim os homens como os animais, todo o pó da terra se tornou em piolhos por todo o país do Egito. Quando Arão feriu a terra, o seu pó se tornou piolhos. E os piolhos vieram sobre os egípcios. Era uma ilustração do fato terrível de que o homem, por natureza, está sob a maldição de um Deus 3 vezes santo. Aleluia. E os encantadores fizeram assim também, para produzir piolhos com seus encantamentos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Por uma precipitação foi possível, ao que parece que James e Jambres, os magos principais do Egito, converter varas em serpentes, água em sangue e tirar rãs do rio. Entretanto, foi impossível para eles converter pó em piolhos. A única outra criatura vivente que a Bíblia diz que foi feito do pó é o homem. Portanto, eles ficaram impotentes. Aleluia. E reforço porque não aconteceu nada quando eles tentaram fazer. Porque o céu e a terra é do Senhor. É a sua plenitude. Só Ele tem o poder de transformar a terra em algo. E ninguém mais. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Os magos se curvaram. Aleluia. A expressão na realidade que se lê no original é de um Deus. Tudo o que queriam dizer era: está mais à frente do poder do homem. É algo sobrenatural. Algum Deus deve estar ajudando os israelitas. Mas o coração de Faraó endureceu e não o escutou como o Senhor tinha dito. Como veremos, a obstinação do Faraó só resulta em uma manifestação do poder de Deus. De qualquer maneira, de algum modo, Deus é glorificado. Aleluia. Agora vamos para as pragas das moscas. Que diz assim: o Senhor disse a Moisés: te levanta pela manhã cedo e ponte diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e lhe diga: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e sobre as suas casas toda sorte de moscas, e as casas dos egípcios se encherão de toda sorte de moscas, e deste modo a terra onde eles estiverem. Este milagre foi designado para manifestar a importância de Beuzebu, o deus das moscas, que supostamente tinha o poder para enviá-las. Dizem que a espécie de inseto
mencionado aqui pode ser sido a blata orientalis, um tipo de escaravelho que ocasiona picadas dolorosas com suas mandíbulas. Esses insetos também roem e destroem a roupa, os móveis, o couro e artigos de toda a classe. Eles o consomem ou tornam inúteis os comestíveis. Dizem que, além disso, fazem com que as pessoas saiam de suas casas e, ao mesmo tempo, destroem os campos. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, ou de Gósen, na qual o meu povo habita, para que nenhuma sorte de moscas haja nela, a fim de que saibam que eu sou o Senhor no meio da terra. A indicação é que nenhuma das pragas afetou os filhos de Israel, e tampouco havia a orientação afetarem os filhos, tampouco havia a intenção de afetar os filhos de Israel. E eu porei distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã se fará este sinal. Esta distinção é a medida ainda pelo Senhor com respeito ao mundo e o seu povo. Embora o Senhor corrija às vezes o seu povo, ele nunca manda juízo, porque o juízo foi tratado no Calvário. E o Senhor fez assim, e veio toda a sorte de moscas para molestar sobre a casa de Faraó e sobre as casas de seus servos e sobre todo o país do Egito, e a terra foi corrompida por causa delas. Significa que todas as colheitas se perderam. Além disso, toda a erva foi consumida. Em outras palavras, o Egito foi deixado despojado, com exceção de Gósen. Então Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. É o primeiro acordo proposto por Faraó: sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Olha só, entendeu aí? O Faraó querendo negociar nesta terra, no Egito. E não era isso que Deus queria. Deus queria que eles saíssem para sacrificar no deserto. É uma armadilha de Satanás quando o crente não só está no mundo, mas também é do mundo. Aleluia. Está vendo aí? E Moisés respondeu: não convém, não é possível que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, não nos apedrejariam eles. Faraó sabia também. Iremos caminho de 3 dias pelo deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Moisés não caiu nessa isca. E disse Faraó: eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, contanto que não vades muito longe. Orai também por mim. Era o segundo acordo. Ide, mas não muito longe. Como crentes, nunca devemos esquecer que um dos grandes temas da Bíblia é a separação. Aleluia! Joio do trigo. E respondeu Moisés: eis que vou sair da tua presença e rogarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem de Faraó, de teus servos, de teu povo, amanhã, contanto que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Pediu ao Senhor que tirasse as moscas. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e tirou todas aquelas moscas de Faraó e de seus servos, e de seu povo, sem que ficasse um sequer. De fato, tudo o que fez o Senhor nesta situação, de uma ou de outra forma, constituía-se um milagre. Havia trilhões de moscas zumbindo,
moendo e devorando tudo. Em seguida, no momento, não havia uma sequer. Mas Faraó endureceu ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Então aqui ficamos neste capítulo 8, desse dia 27 de fevereiro de 2025, na Bíblia do Expositor. Até a próxima leitura. Continuando no capítulo 8, no capítulo 9, que vamos abordar sobre o gado. A praga do gado, dos gados, né, que é a peste dos animais, em 1491 a.C. Até a próxima leitura.